Salve, salve meu povo, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e o assunto de hoje é seleção brasileira Fernando Diniz, Carlo Ancelotti. Seguinte, Fernando Diniz fez sua estreia contra a Bolívia, venceu por 5-1, cara, um baile da seleção brasileira. É claro que a gente sabe também que a Bolívia é um time muito mais fraco que o Brasil, não tem nem comparação de elenco. Mas ainda assim foi um ótimo começo, a seleção brasileira teve uma posse de bola, trocação de passe muito boa. Então obviamente nós nos empolgamos sempre que a seleção ganha, independente. Até porque quando a Argentina ganha de qualquer um, os brasileiros ficam, nossa, Messi, nossa, Scaloni, nossa, Di Maria. E quando o Brasil ganha, todo mundo descredibiliza. Porém o assunto de hoje é Fernando Diniz. Cara, será que o Carlo Ancelotti ainda precisa vir para a seleção? Muita gente falando sobre esse assunto e hoje eu quero falar com isso. Você tá vendo aqui, de fundo passando algumas imagens dos bastidores da seleção brasileira. O vídeo de hoje é quase um podcast, é mais nesse sentido de uma conversa aqui com vocês. E cara, na minha opinião é o seguinte, eu já tinha comentado um pouco disso, mas eu penso o seguinte, o Carlo Ancelotti ele é um nível de técnico absurdo, Ganhou Champions League diversas vezes, ganhou com Milan, ganhou com Real Madrid 2 vezes. Cara, o cara foi um absurdo, ganhou com o Bayern de Munique, ganhou Bundesliga, ganhou tudo que o cara disputou, ganhou. Deixou o Everton em um patamar muito bom, tanto que quando ele estava lá o Everton estava muito bem, Richarlison fazendo bastante gol. E cara, é óbvio que ter um técnico como o Carlo Ancelotti é um nível muito absurdo, é um técnico muito diferenciado ao longo desses todos os anos que ele vem trabalhando. Cara, foi espetacular em todos os clubes que ele passou. E óbvio que ter um técnico desse na seleção brasileira seria magnífico demais. Pela implantação da forma com que ele joga, ele parece ser um cara que sempre ganha muito vestiário. Você nunca viu um jogador de futebol falar mal do Carlo Ancelotti, muito pelo contrário. A forma com que o time dele joga é uma forma que particularmente me agrada muito, é uma forma técnica extraordinária e muito admirável. Mas é o seguinte, meus amigos, sendo bem sincero, eu acho o Fernando Diniz um excelente técnico. O que ele mostrou no último jogo de posse de bola, esse ritmo que ele tem também no Fluminense, de manter a posse de bola, sempre aquele toque de bola a mais, sempre prevalece, o toque de bola ali, sempre tá com a bola, conduzindo, criando uma estratégia. Cara, eu acho isso perfeito. E às vezes no Fluminense, talvez o Fluminense não tenha uma campanha ainda melhor do que poderia ter por conta das peças do elenco e não descredibilizando os jogadores do Flu, não é isso. Mas é óbvio que quando você tem a seleção brasileira e jogadores de um patamar que hoje estão na Europa, estão no mais alto futebol do mundo, cara, você consegue extrair algo ainda melhor. E a gente viu nesse primeiro jogo como foi extraordinário o jogo. Hoje, dia 12 de setembro, tem jogo contra o Peru, é um adversário mais forte que a Bolívia, a gente vai poder ver mais da seleção do Diniz em campo. É claro que em 2 jogos, em poucos tempos de treinamento também, você não consegue formalizar ainda a filosofia que tem, ainda mais porque os jogadores estão acostumados com um tipo de filosofia nos seus clubes e na seleção anterior, e agora é um ritmo totalmente diferente, tanto que todos os jogadores da seleção estão falando sobre isso. Sendo bem sincero, a minha opinião é a seguinte, cara, Carlo Ancelotti, extraordinário. Se a gente ter ele na seleção, cara, pra mim seria espetacular. Mas, se o Fernando Diniz, ao longo desse tempo, ele demonstrar esse potencial que ele já começou, é um time que joga bem, é um time que joga bonito, é um time que busca resultado, é um time que não apaga, não fica ali apagado, deixando o adversário dominar ele, é um time que joga com garra, com vontade, porque os jogadores no vestiário falaram justamente isso, que a preleção que ele deu lá fez motivar eles. Cara, deixa o Fernando Diniz, vamos pra Copa com ele. É isso, cara, minha opinião é essa. Se ele realmente der certo como aparenta que vai dar, nesse estilo de jogo, ganhando os jogadores se sentindo bem com ele, se sentindo confiáveis, porque além de um técnico, dá pra ver que ele é uma pessoa extraordinária. Todos os jogadores se sentem muito à vontade com ele pergunta como os jogadores estão bem extra-campo, então isso é magnífico. O cara cativa os jogadores, se preocupa com a saúde mental dos jogadores. E obviamente que aquilo que tá bem fora de campo, cara, muitas vezes dentro de campo é só um ônus, é só mais uma questão. Muitas vezes quando a coisa tá muito boa fora,
para acontecer dentro é muito mais simples, muito mais fácil de acontecer. E eu acho que o Fernando Diniz é um ótimo técnico, sendo bem sincero, se ele continuar nesse ritmo que ele tá, de jogando bem, de colocando a seleção para se desenvolver bem, cara, com todo respeito ao Carlo Ancelotti, eu acho que não tem necessidade de trazer ele. E não porque o Fernando Diniz seja melhor, a gente sabe quem é o Carlo Ancelotti, mas porque a gente tem que priorizar também os nossos técnicos aqui. E se ele continuar demonstrando essa garra que ele tá demonstrando no primeiro jogo, com que os jogadores gostem dele, com a filosofia de jogo dele, não tem por que mudar. Vamos para a Copa sim, vamos fazer uma Copa América sim. Mas essa é a minha opinião, meus amigos, comenta a sua aí. Você acha que independente do resultado, você acha que o Carlo Ancelotti, se de fato tiver esse acordo, entre aspas, com a seleção brasileira, você acha que ele deve vir e deixa o Fernando Diniz pra lá independente do resultado? Ou você concorda com a minha opinião? Comente aí. Sendo bem sincero, meus amigos, cara, uma coisa a gente tem certeza, enquanto o contrato do Carlo Ancelotti não finalizar com o Real Madrid, a gente não vai saber oficialmente, tanto pela CBF ou por ele, de nada. Ele não vai falar nada muito a respeito ao Real Madrid. Então, cara, sendo bem sincero, a seleção não tem essa necessidade de ficar esperando. Se o Diniz estiver bem, estiver mostrando serviço, cara, deixa o Diniz e vamos lá que eu confio no trabalho do homem. Mas é isso, aqui vai estar mostrando outros vídeos. Tamo junto, que Deus abençoe vocês. É nóis e tchau, tchau.